Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim. É tão interessante quando a Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E talvez a Bíblia diz isso porque não é aquela paz numa expectativa das circunstâncias todas se resolverem. É aquela paz que é fruto de um relacionamento pessoal e eterno com Deus, não é? Por isso que a gente aqui tem sempre esse desejo que a paz do Senhor esteja com você. Vamos começar o nosso momento de pastoreio? Vamos louvar o nome do nosso Senhor juntos aqui? Vamos louvar. Olá, irmãos. Graça e paz. Vamos adorar o Senhor. Bendizer a Cristo que nos trouxe a redenção, que nos livrou dos nossos pecados. Vamos fazer isso com muita alegria? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar.
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
meu coração. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Louvado seja o Senhor. Privilégio mais uma vez, juntos aqui, entoarmos os cânticos ao nosso bondoso Deus e seguirmos para a nossa agenda diária da Palavra de Deus. Vocês sabem que nós estamos nesse livro, o livro de Josué. Ele é um livro legal, eu sinto que ele captura assim, a curiosidade das pessoas, porque ele tem muitas histórias, né? As histórias são muito legais. Você tem a história da travessia do Rio Jordão a pé enxuto. Aí você tem as muralhas de Jericó vindo abaixo. Aí você tem ali o pecado de Acã e o problema com a cidade de Ai. Mas depois você tem a vitória sobre Ai. Nós chegamos hoje no capítulo 9. E querem saber? Nós temos uma bela história aqui. E eu acho que é uma história que, especialmente pensando para os dias de hoje, ela tem lições muito preciosas. Já ouviu falar do estratagema dos gibeonitas? É, pois vamos nele, tá bom? Capítulo 9 diz que sucedeu que então todos os reis daquela região, nas montanhas, nas campinas, nas costas do Mar Grande, defronte do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, eles se ajuntaram de comum acordo. Eles queriam pelejar contra Josué e Israel. Nada mais normal, né? Basta um inimigo comum para que gente que era até inimiga antes se juntem, né? Pois aquela turma toda ali de Canaã que nós sabemos. Deus está exercendo um juízo contra aquelas pessoas que moravam lá na terra de Canaã por conta das suas iniquidades. Vejam que o nível de perversão daquele povo era tão grande que eles sacrificavam os próprios filhos para deuses estranhos. E eles se juntam. Mas aí vem uma história. Senta, né? Que lá vem a história, não tem esse ditado? Os moradores de Gibeão, então a gente conhece como os gibeonitas. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos, quebrados e costurados, consertados, e nos pés tinham sandálias velhas, remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que eles traziam pelo caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial em Gilgal e disseram a Josué, a ele e aos homens de Israel: nós chegamos
de uma terra distante. Fazei, pois, agora uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam a eles, heveus, né? Eles são ali daquela turma dos heveus, são especialmente gibeonitas. O povo de Israel respondeu para eles, né? Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança com vocês? Então eles disseram, nós somos teus servos. Então Josué lhes perguntou, quem são vocês? De onde vocês estão vindo? Responderam-lhes, preste atenção. Teus servos vieram de uma terra muito, muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, tudo quanto fez no Egito, tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam antes do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes, somos vossos servos. Aí eles repetem para Josué, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Este nosso pão bolorento e duro, nós tomamos ele quente das nossas casas no dia que nós saímos para vir ter com vocês. Ei-lo aqui agora seco, bolorento. Estes odres de vinho eram novos quando enchemos de vinho e aqui, ó, já estão quebrados, consertados. E as nossas vestes? E as nossas sandálias? Já envelheceu tudo por causa do muito longo caminho. Preste atenção no versículo 14, porque nós vamos extrair uma lição daqui. Então, os israelitas tomaram provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué, estou no 15, né, do capítulo 9, Josué fez aliança, concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Agora fique aí que a coisa agora vai engrossar. Ao cabo de 3 dias, depois já do povo de Israel ter feito aliança com os gibeonitas, ao cabo de 3 dias, ouviram que eram seus vizinhos e moravam ali pertinho do meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, eles chegaram naquelas cidades daquele povo no 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriat Jearim. Os filhos de Israel. Essa é uma boa pergunta agora para eu fazer para vocês. Vocês entenderam a história até aqui? Entenderam, que eu estou tentando ler de modo teatral. Ô gente, um daqueles povos ali de Canaã, eles são tomados de medo pelas vitórias que Deus deu ao povo de Israel e eles conhecem as histórias desde o Egito, desde a vitória antes de passar o Jordão, as vitórias contra Jericó e Ai, e eles fazem essa estratégia para eles formarem uma aliança com Israel e eles, os gibeonitas, não serem exterminados. Mas era o quê? Era o quê? Era o quê? Mentira! Era mentira! Gibeonita é mentiroso. Agora, eles são bons. Eles botaram sandália velha, roupa velha, pão bolorento, preto. E aí, uns odres, né, que são aquelas peles de animal para povo, tudo. E eles diziam que eram de muito longe
O povo de Israel não consultou o Senhor, foram enganados, fizeram aliança. Agora eles acabam de descobrir que era mentira. Minha pergunta para você, o que o povo de Israel tem que fazer? Veja a encruzilhada. Na história de Deus com o seu povo, Deus já tinha dito, vocês lá na terra de Canaã, vocês não farão aliança com nenhum povo, vocês, ao contrário, vão exterminar aquele povo porque é juízo de Deus contra eles. E aí, de repente, porque eles foram enganados, eles fizeram aliança com esses gibeonitas. E a pergunta é, e agora que eles descobrem que é mentira? Eles mantêm a aliança que eles fazem agora, que eles fizeram agora com os gibeonitas? Ou eles quebram a aliança para poderem agora irem obedecer a Deus que tinha dito para não fazer aliança com esse povo? O assunto é difícil, gente. Não é fácil. Eu vou ler para vocês o que aconteceu, tá bom? Nós vamos ler de volta a partir do 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Versículo 20, preste atenção. Isto, porém, lhe faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes, agora falando para os gibeonitas, vivam, se tornem aqui nossos servos, rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação, como os príncipes haviam dito. Chamou-os Josué e disse, por que nos enganastes? Dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que vocês vivem aqui no nosso meio. Que maldição! Não faltará entre vós escravos, rachadores de lenha, tiradores de água. Versículo 24, essa aqui é uma coisa interessante. Então responderam os gibeonitas para Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara ao teu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito, por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que nós estamos na tua mão. Trata-nos segundos bem te parecer. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Tabernáculo, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Ponto. Terminamos o capítulo 9. Não é uma história muito legal, ela não é uma história de fácil solução, mas eu vou caminhar aqui com vocês com alguns princípios. Qual foi o pecado do povo de Israel aqui? O pecado é eles terem sido enganados? Eu vou dizer para vocês que não. O pecado está aqui, ó. Versículo 14. Os israelitas, eles acreditaram no que estava sendo dito, ó. Eles tomaram provisão e não pediram conselho ao Senhor. Queridos, isso aqui acho que é muito sério para nós em todas as eras. Você é desavisado para tomar uma decisão?
para fazer um contrato, um acordo, uma aliança? Essa lição é para nós. Queridos, tudo na nossa vida, por mais que as coisas pareçam, nós devemos sempre antes colocá-las diante de Deus. Sempre ter esse momento onde nós oramos e onde nós vamos à palavra de Deus para nós percebermos se naquele caminho, se naquela decisão, nós não estamos deixando de lado a vontade de Deus. Isso aqui é muito mais comum do que o que a gente pensa. Eu vou pegar para mim o caso clássico, que é o que veio na minha mente. A pessoa quer o quê? Quer casar. Ué, não tem nada mais legítimo. Negócio especial. Você tem vocação para o casamento? Você sente esse chamado? Sinto. Quero casar, é meu sonho. Tem gente que não tem vocação para o casamento. E não tem distinção de dignidade nenhuma na Bíblia. Se você é casado, não é casado. Mas tem gente que tem a vocação, eu quero casar. Quer casar. Aí o que você faz? Passa quem na sua frente? Gibionita. Aqui, ó. Fala, fala, fala. E é lobo. Mentira. Mas você não consulta o Senhor e você fica olhando para sinais. Já viu a moça que fala assim, mas veja, quando eu soube que ele torce para o mesmo time do meu pai, esse é um sinal. Porque meu pai adora futebol, eles vão ter com o assunto, esse é um sinal. Peraí, por que você não vai na Bíblia? E a Bíblia diz para você não entrar em aliança com quem não é do Senhor. Não, eu sei, ele não é crente, né? Eu sou, mas veja, olha, ele... E aí ela vai narrar a história dos Gebionitas, né? É tão bom, tão trabalhador, torce para o time do meu pai, e isso, e aquilo, e aquilo. O que você está fazendo? É o que o povo de Israel está fazendo. Você está olhando aqui aspectos circunstanciais que são visíveis e você não está consultando o Senhor. Senhor, tem esse assunto aqui. Quero casar, apareceu essa moça. Estou colocando aqui diante do Senhor, quero estudar. Me ajuda aqui, quem sabe você procura alguém na própria igreja que tem uma maturidade, onde você diga, olha, queria fazer essa decisão, quero aceitar esse emprego, quero entrar nessa sociedade, não precisa ser casamento. Pode ser uma sociedade, pode ser, né, ou emprego, pode ser, são decisões. Preste atenção, nós temos uma lição aqui. Não sejam assodados, rápidos, inconsequentes em tomar decisões, especialmente aquelas em que você vai se comprometer com processos, com caminho, sem que você antes busque o Senhor, sem que você vá à palavra de Deus, sem que antes você perceba se os princípios de Deus estão sendo atendidos. Não é que Deus vai mandar um anjo que vai abrir o teto da sua casa para dizer casa com Maria. Não é isso. Mas a palavra de Deus é Deus ministrando a nós os seus princípios. E preste atenção, quando nós buscamos o Senhor, quando nós não queremos tomar decisões que desonram o Senhor estabelece no nosso coração os princípios da palavra dele. E com base no nosso discernimento espiritual, nós vamos tomar decisões que são decisões que estão dentro daquilo que agrada o Senhor. Né? Eu me lembro de um pastor comentando que uma mulher liga desesperada para ele, dizendo, pastor, preciso muito, um conselho, preciso lhe encontrar, e ele não podia, estava viajando. Ele falou assim, irmã, só se for por telefone. Ela falou assim, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. O que foi? É porque eu estou aqui no meu trabalho e o meu chefe disse que é para eu mentir sobre as informações aqui no relatório, e se der algum problema, é para eu mentir que aquilo veio errado de tal lugar. Aí o pastor parou, falou assim, a irmã já orou, já pediu a Deus para que ele mostrasse o que é o conselho dele? Não, estou ligando para o senhor. O que a irmã acha que vai ser o conselho de Deus, que é aquele que diz que nós conheceremos a verdade nos libertará? Qual que é o conselho que Deus vai dar para a irmã? Que é aquela decisão que diz respeito ao que glorifica o Senhor, que é a vontade. Ela falou assim, dizer a verdade, né? Fugir da mentira. A irmã já sabe. Percebe? Nós precisamos não cair nesse erro do povo de Israel. Eles
olharam apenas o teatro, não consultaram o Senhor e fizeram algo errado. Errado por quê? Porque era contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Deus tinha estabelecido: esse povo é perverso, eles são extremamente idólatras e vocês não façam aliança. Até porque Deus sabia uma coisa que depois acaba acontecendo, que se o povo de Israel começasse a se envolver com essas pessoas que tinham outros deuses, outros princípios e perversidade, que eles iam começar a aprender. Então Deus não queria, mas eles não consultaram o Senhor e eles fizeram essa aliança. E aqui entra esse segundo ponto, né? E agora que eles fizeram a aliança? Eles fizeram uma aliança com aquelas pessoas. Nós prometemos a vocês, seremos fiéis até a morte. Não é isso? 3 dias depois eles descobrem que era mentira. Essa é a pergunta. E o fato de ser mentira dos gibeonitas é motivo suficiente para que o povo de Deus quebre a aliança que fez com eles? E essa é uma grande lição do texto. Eu vou dizer e depois vou tentar explicar. Não é sábio você querer praticar um novo pecado ao argumento de tentar sanear um pecado anterior. Não é sábio, não é razoável. A questão é, eles sabem o significado de aliança. Talvez eu e você não. Nós vivemos num período do individualismo, nós vivemos na era das relações de consumidor, né? Se eu encontro qualquer coisa que seja ruim, eu abandono esse relacionamento, ou se eu encontro qualquer coisa que seja melhor e com mais benefícios, eu troco de relacionamento. Esse é um sistema de consumo. Aliança tem outro conteúdo. O povo de Israel sabe que a aliança é algo muito mais forte. Eles fizeram aliança com os gibeonitas. Deixa eu dizer isso aqui porque nós temos 2 grandes princípios aqui. O primeiro que eu quero tratar é sobre aliança. O que é aliança para você? Vamos pensar aqui no próprio matrimônio. Você está diante de Deus e você faz a aliança. Lembra lá do rapaz que fez aliança com a Mariazinha? Ou da Maria que fez aliança com o Tonzinho? E com base ali naquelas coisas assim. Mas diante de Deus eles estão dizendo: eu prometo ser fiel, te honrar, te respeitar e te amar na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, na abundância, na escassez, em toda e qualquer situação, até que a morte nos separe. É feita uma aliança. E essa aliança é feita na presença de Deus. Pode ter sido com gibeonita, mas a aliança é feita. O que hoje a cosmovisão diz? 3 dias depois você liga da lua de mel aqui, ó, ou para os pais ou para os amigos e diz assim: descobri que é ruim, presta não, mente, não, já estou apartando aqui mesmo, não. O que é isso? Essa é a minha pergunta. Por que Josué, os líderes de Israel, mesmo diante de 3 dias depois de descobrirem que era mentira, por que eles não rompem a aliança? Porque a gente não pratica um segundo pecado ao argumento de uma tentativa de sanear ou de minimizar um primeiro pecado anterior. Não fazemos isso. Vou contar uma história bem pesada aqui para vocês, porque essa eu tive acesso. Como presbítero, a gente recebe as pessoas na igreja e eu conversava com o Senhor. Eu fiquei particularmente assim, bem impressionado. Ele, naquele seu primeiro matrimônio, de uma maneira que não era uma excludente bíblica, se divorciou. E ele contraiu novas núpcias. Ele casou uma segunda vez. E na igreja onde ele frequentava, preste atenção no que eu vou dizer, ele já tinha 2 filhos pequenos nesse segundo casamento. E nessa igreja que ele estava,
ele então foi instado pela liderança que ele precisava se divorciar desse segundo casamento. Porque ele, como um divorciado, não por nenhuma excludente bíblica, ele então tinha transformado aquele segundo matrimônio em um erro, um pecado, e que ele só teria esperança ou salvação, relacionamento eterno com Deus, se ele se divorciasse agora nesse segundo matrimônio. E ele fez isso. E ele saiu, né? Deixando essa segunda esposa e esses 2 filhos pequenos. E ele chegou aqui, mas muito quebrado, né? E eu me lembrei ao ler essa história porque me parece que é muito semelhante. Não está certo um divórcio que é sem nenhuma excludente bíblica. Não está certo o segundo casamento, mas ele faz uma aliança. E a tese, então, que ele acabou seguindo foi: quebre essa aliança, como se você conseguisse, de alguma forma, minimizar ou restaurar aquele pecado que você teve de ter tido esse casamento. Quando eu olho para esse texto, me parece que essa é a tensão do texto. Há pecado na aliança de Israel com os gibeonitas? Há. Foi certo? Não. Aonde eles erraram? Não consultaram o Senhor. Mas eles fizeram aliança com os gibeonitas? Fizeram. E agora? O que eu faço agora? E eles têm esse discernimento. Nós até pecamos, mas nós fizemos uma nova aliança. E ela é feita diante de Deus. E nós precisamos ir com ela até o fim. Deus é esse Deus que é por misericórdia que Ele nos trata aqui dos pecados passados. Não estou legitimando que foi certa essa aliança que nós fizemos, do jeito que nós fizemos, sem consultar o Senhor, mas nós a fizemos e não está certo você querer praticar um novo pecado para que de alguma forma eu pense que esteja consertando o anterior. Pecado a gente confessa, nós não o defendemos, nós nos quebrantamos e nós somos perdoados. E é muito curioso porque aqui no texto, essa aliança, ela permanece. Então, quais foram os 2 princípios aqui? O primeiro é: aliança é algo muito mais forte. Eu fico triste porque tem gente que é assim, a gente vive uma geração, hoje é assim, a pessoa vai, fala assim: aceita trabalhar? Aceito. Vamos fazer aqui um contrato de 1 ano? Vamos fazer. Vai receber tanto? Vou receber tanto. Vai ser tantas horas por dia? Vai ser tantas horas. Meu Deus, esse é um negócio forte. Você entra, com 2, 3 meses você começa: esse horário eu não quero mais. Não, nesse valor eu não quero mais. É muito estranho. Parece que esse ponto da aliança, de você, em outras palavras, ser firme na palavra que você empenha, porque ela é diante de Deus. Me parece que eles entendem isso. No final, o que acontece? Josué chama e diz para eles: vocês irão ser servos, vocês irão rachar lenha, trazer água. Muito curioso, porque Josué deu esse serviço para eles na congregação, último versículo, para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que Deus escolhesse, porque eles vêm desse período de tabernáculo, né? Só vai vir a ter o templo mesmo lá com Salomão. Sabe o que é o curioso no final disso tudo? Os gibeonitas são salvos. Os gibeonitas mentirosos, eles são salvos.
Terminei de ler esse texto e fiquei pensando, né? Eu acho que o que eu vou dizer aqui para vocês é uma sugestão. Termina de ler e fica pensando, quem sou eu nesse texto? Será que eu sou esse tipo de gente que é facilmente enganável porque está sempre olhando circunstâncias e não consulta o Senhor e toma decisões desavisadamente? Quem sou eu nessa história? Eu sou aqueles do povo de Israel que queria quebrar a aliança e mesmo tendo feito uma aliança, quebrar e voltar atrás para matá-los? Quem sou eu? Eu sou aquele que mantém a aliança até o fim, e não é pelo mérito da pessoa com quem eu fiz aliança, mas é porque eu sei o peso e o tamanho da aliança que é feita diante de Deus. Quem sou eu nesse texto? Eu consegui me encaixar em vários desses papéis, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem que eu acho que eu sou nesse texto? Quem que eu gostaria que você se colocasse como sendo nesse texto? Nós somos os gibeonitas. Nós somos os gibeonitas. Os gibeonitas ouvem uma notícia. Deus não vai aceitar essa vida, essa história de pecado, de perversão de vocês. Vocês estão condenados. Eles dizem, nós ouvimos, é o versículo 24, foi anunciado a nós que o Senhor, eles usam o tetragrama do Javé ou Jeová, que é o nome próprio de Deus. Eles dizem, nós ouvimos que é certo que o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele ordenou a Moisés que destruísse todos os moradores dessa terra. Por isso, nós tememos a Deus e tememos por nossa vida. Só que tem uma coisa, gente. Por que eu e você somos os gibeonitas? Nós não conseguimos nos salvar. Nós não temos força para nos livrarmos. Nós não temos... O que é que nós temos? Nós temos pecado e o pior, nós temos estratégias de mentira. Nós somos fazedores de máscaras, eu e você. Nós somos hábeis em esconder das pessoas e tentarmos esconder de Deus quem de fato nós somos. Aqueles pecados mais profundos da nossa mente, dos nossos pensamentos, daquelas palavras, daquelas ações, nós escondemos, nós somos teatrais, nós somos gibeonitas. E não terá esperança para nós se não aparecer alguém que olhe para nós e que faça uma aliança que independa de nós. Os gibeonitas foram salvos porque Josué fez uma aliança com eles. E mesmo descobrindo todos os podres deles, da mentira, dos engendros e estratagemas, Josué mantém a aliança para salvá-los. E eu e você? E eu e você, que somos duas caras, somos mentirosos, fazedores de máscaras, temos os nossos pecados ocultos e recebemos a notícia. Deus não compactua com o pecado. Deus não aceita o pecado. Na verdade, todo pecado nosso, ele é contra uma santidade eterna de Deus. Então nós merecemos uma condenação eterna. Essa notícia chegou para nós. Qual a esperança? Eu vou dizer qual é.
para muito além de Josué, muitos séculos depois, veio um outro grande líder. O nome dele é Jesus. Mas Jesus tem uma diferença fantástica em relação a Josué. Josué olhou para os gibeonitas e ele caiu no teatro da máscara. Jesus sabe quem eu sou e quem você é. Jesus conhece as suas fragilidades, conhece os seus pecados, conhece as suas mazelas, conhece as suas mentiras. E mesmo conhecendo, Jesus olha para mim e para você e diz: eu faço uma aliança com você. Eu tenho uma aliança para te salvar. Mas para Josué, custou. Porque Josué, de alguma forma, ele teve um prejuízo no meio dos seus líderes, da congregação. Ele teve que ir pedir, perdão a Deus por ter caído num engendro, num engano como aquele. Mas Jesus teve um real prejuízo. Jesus foi morto como maldito para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele apenas não correu risco, ele deu a vida dele. E Jesus, ele experimentou a própria condenação eterna, que é o inferno, em nosso lugar. Porque o que ele enfrenta no cálice da ira de Deus e no abandono do Pai na cruz é o próprio inferno. E ele experimenta, passa e paga tudo isso, sabe para quê? Para fazer uma aliança comigo e com você. E a minha pergunta é, se Josué, que é homem, se Josué, que não sabia, ao final, por amor e temor a Deus, ele mantém a aliança de salvação dos gibeonitas, eu te pergunto, e Jesus? Que conhecia os nossos pecados e pagou pelas nossas dívidas, e que fez uma aliança eterna conosco. Porventura não irá o Senhor Jesus manter a sua aliança? Ele vai manter. É por isso que mesmo em meio às nossas inconsistências, incoerências, nós podemos confiar que para muito além de Josué, nós temos Jesus. Ele é o nosso Salvador. E nessa que é uma história esquisita, a gente vê os pecadores, os mentirosos, os que não mereciam, sendo salvos. E veja que interessante, eles são inseridos no trabalho no altar do Senhor. E os gibeonitas a gente vai ver, eles permanecem nessa aliança e eles têm acesso ao Deus verdadeiro, porque por 2 vezes nesse texto, eles usam o nome próprio de Deus, eles têm o temor a Deus. É a mesma história de Raabe, que foi salva. Ao final, os gibeonitas, não é mérito, é graça. A graça de Josué, que é muito pequena comparada a de Cristo, transformou e trouxe salvação para os gibeonitas. A graça de Jesus, que é infinitamente maior e ela é eterna, ela tem uma aliança conosco que nos salva da condenação eterna e nós podemos ter certeza que ela é garantida até o fim. Que capítulo maravilhoso. Vamos orar. Pai querido, aplica a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, que a gente consiga enxergar como que nós, os típicos gibeonitas, como carecíamos de um Salvador e como Ele veio e como Ele tem uma aliança conosco, que ela é inquebrável e ela é até o fim. E nessa aliança com Cristo nós podemos ser estáveis. Obrigado por essa verdade em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser.
A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Queridos, agora queria, nesse último momento, orar aqui junto com você pelas suas questões mais íntimas. Deus querido, o Senhor conhece essa pessoa que ficou no momento de pastoreio até agora. E o Senhor sabe quais são as questões mais internas e mais sensíveis. Eu queria pedir ao Senhor, visita esse coração. É o que, Pai? É sabedoria para tomar decisão? Dê sabedoria. É compreensão da extensão e do tamanho da aliança? Dê a compreensão. É uma fragilidade, uma dificuldade no matrimônio? Tem misericórdia. É uma dor e uma tristeza por caminhos terríveis de algum filho? Ó Pai, restaura com salvação. É algum problema, quem sabe financeiro, uma falta de emprego? Abre a porta. É algum temor? É algum pânico, uma depressão? Põe os olhos em Jesus, com o deslumbre da salvação. Ajusta o que tem que ser ajustado e manifesta a tua glória em nosso meio. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.